Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha de futebol. Tassiano pode estar saindo do Grêmio, tem um interesse muito forte aí da contratação dele por parte do Atlético Paranaense e do Furacão. Esse interesse já não é novidade, né? Porque já há muito tempo a gente vem falando sobre essa possibilidade de saída, mas tem algumas coisas que mudaram. Porque o Tassiano na temporada passada, ainda não terminou essa temporada 2020, mas durante essa temporada, o Tassiano teve interesse do Santos, do Atlético Paranaense. Só que em determinado momento, eu vou relembrar o porquê que ele não foi para o Santos, mas foi por um acaso. No caso do Atlético Paranaense, ele não foi porque o Renato pediu para que ele ficasse. As coisas mudaram no Grêmio e ele pode estar saindo para o Atlético Paranaense a partir de agora. O Tassiano é sobre isso que eu vou falar agora. Dá o like no vídeo, dá o joinha para a gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Bom, vamos falar então sobre o Tassiano. Tassiano tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2023. É um jogador que tem muito prestígio por parte do Renato. A gente não sabe ainda se o Renato sai ou se ele fica no comando do Grêmio. Parece que tem novidade no ar. Na sequência eu vou falar também sobre essa questão do Renato, porque é uma novela e só vai se ter essa definição do Renato depois do dia 7 de março, quando o Grêmio terminar a disputa nas finais da Copa do Brasil. Só que internamente tem um diagnóstico, para usar uma palavra que é de predileção na utilização do dia a dia nos discursos do presidente Romildo. O presidente Romildo fala muito sobre isso. Não, estamos fazendo um diagnóstico. Já temos o diagnóstico, pois o diagnóstico do Grêmio internamente chegou à conclusão de que alguns jogadores precisam sair. Alguns jogadores precisam respirar novos ares. E um desses jogadores é o Tassiano. Ele só não foi para o Santos na temporada passada porque em determinado momento o Santos estava impedido pela FIFA de contratar jogadores. Não podia fazer contratação, estava impedido pela FIFA até que reorganizasse lá uma dívida que tinha que quitar. E aí nesse meio tempo que estava tudo acertado para o Tassiano sair, não deu certo em função do impedimento da FIFA pelo Santos e o Tassiano permaneceu. E aí vocês lembram que inclusive o Renato teve um cuidado de sacar o Tassiano, isso aí era começo do Campeonato Brasileiro ainda, para que o Tassiano não fizesse, se não me engano, mais de 6 jogos, né? Que é o máximo de jogos permitido para que um jogador possa trocar de clube. Então o Renato segurou o Tassiano, tirou ele do time, justamente para que ele não atingisse esse limite, esse teto de jogos, para que ele pudesse ir para o Santos, mas aí o Santos não podia contratar. Bom, aí o passo 2 veio o Atlético Paranaense, muito forte, e fez inclusive uma proposta, estava acertado já toda a questão salarial do Tassiano com o Atlético Paranaense, e o Renato exigiu que ele ficasse. Ó, preciso, é um jogador para essa função que nesse momento a gente não pode abrir mão. O presidente Romildo Bolzan Júnior, em determinado momento, ele foi, inclusive, praticamente obrigado a se posicionar sobre a questão do Tassiano. E aí, quando se posicionou, automaticamente foi lá e elogiou o jogador, porque era um jogador que o Renato queria no grupo. Chegou a usar o termo dizendo que o Tassiano é o sonho de grande parte dos clubes ter um jogador desse no grupo de jogadores, porque ele é muito dedicado, aquela coisa toda. Bom, vamos tirar tudo isso de lado. A partir de agora, tá? O Tassiano, quando entra em campo, ele deixa muito claro que ele não agrega, pelo menos na minha opinião, e na opinião de grande parte da torcida do Grêmio. Ninguém está dizendo que ele é um jogador que não se dedica, muito antes pelo contrário. Só que quando a gente vai falar do Tassiano, a gente fala que ele não dá problema, a gente fala que ele é dedicado, a gente fala que ele é muito forte fisicamente, mas ninguém fala que o Tassiano é importante para o time do Grêmio. Eu sei, tem gols do Tassiano, tem gol do Tassiano na segunda rodada contra o Ceará, tem gol do Tassiano recentemente, agora há 2 rodadas passadas, se eu não me engano ainda contra o Atlético Paranaense, enfim, eu sei de tudo isso. Só que neste determinado momento, nós temos que pensar que o Tassiano, estando no grupo de jogadores do Grêmio para a próxima temporada, ele não agrega quando ele entra em campo, e estando fora de campo, naturalmente ele tira espaço de outros tantos garotos. Tem o Lucas Araújo, por exemplo, que a gente fala e não viu jogar ainda. Eu particularmente vejo desde a base, mas o torcedor, em sua maioria, não viu jogar no time de cima. O Fernando Henrique, o Fernandinho, que é da Seleção Brasileira Sub-20 e que foi agora, inclusive, um dos jogadores concentrados para o jogo contra o Bragantino, ele também tem que jogar, ele não tem espaço para jogar. O Darlan, em determinado momento, entrou, mostrou que tinha qualidade para jogar, só que daí quando o Tassiano foi desarquivado pelo Renato e trazido de novo para o grupo de jogadores quando fecharam as portas para a saída dele do Santos, naturalmente para poder acomodar o Tassiano, em determinados momentos não concentrava o Darlan. Vai subir o Jonathan Varela também, que vem do time de baixo, e tem tantos e tantos outros jogadores dessa função que nós poderíamos falar, que eles não são
piores do que o Tassiano. Muito pelo contrário, eles são melhores. Eles custam menos, eles são da base, eles têm mais qualidade, eles têm um comprometimento diferente. Então, com todo respeito, a gente não está avaliando aqui o pessoal do Tassiano, e sim o lado dele como jogador do Grêmio. Na minha opinião, para o Grêmio, o Tassiano não serve. O Tassiano não agrega. O Tassiano não consegue trazer qualidade ao grupo de jogadores do Grêmio. E estando no elenco, volta e meia, ele acaba sempre entrando no segundo tempo. Então, tudo aquilo que em determinado momento... Até engasguei. Foi comentado de que ele não poderia sair pelo impedimento de contratação do Santos ou num determinado momento pelo desejo da Renato, isso mudou. E parte dessa oxigenação no futebol do Grêmio, independentemente se o Renato vai sair ou se ele vai seguir no comando técnico do Grêmio, passa por uma reformulação de elenco. E dentro dessa reformulação de elenco está a possibilidade de saída do Tassiano. Ele tem contrato até 2023, ele pode ser ou emprestado por uma temporada, ou daqui a pouco, inclusive, negociado aí para que ele possa seguir a vida, porque, na minha opinião, não sei a de vocês, o Tassiano para o Grêmio não agrega muita coisa. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Tassiano deve estar indo pro Furacão aí, pro Atlético Paranaense. Abraço a todo mundo aí, até daqui a pouco.